ser o canal, Senhor, nessa noite para ministrar a Tua palavra. E também, meu Deus, como foi dito, que o Senhor há de usá-lo nessa noite como o Senhor tem usado, para que a palavra lida pelo nosso pastor Samuel se cumpra nesta noite na vida de muitos que aqui estão. Que haja cura, que haja milagre, mas que haja também um direcionamento na vida de cada um dos teus filhos, pela palavra que será semeada em cada coração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, pastor. Amém. Podeis assentar. A paz do Senhor Jesus. Estamos muito felizes por estarmos aqui, irmãos. Pastor Ricardo, desde 2019, quando eu estive aqui com o pastor Antônio, ele sempre tem aberto as portas desta casa para que possamos estar aqui, não somente eu, mas como também minha esposa. Ele tem nos acolhido também aqui nesta nação, e nós viemos na 5ª viagem missionária a essa nação. 5ª viagem. Começou em 2019, então Deus tem planos e propósitos, E cada vez conhecendo mais os irmãos, os pastores, e expandindo o reino de Deus. Aleluia. E é um culto de missões, irmãos, e Jesus foi o maior pregador de toda a história, Já diz a música, E tudo começou em Jesus. Abra comigo Marcos 5, versículo 25 ao 34. Eu trouxe um vídeo, se o irmão puder colocar. É bem rapidinho, irmãos, eu vou ser bem breve. O Senhor já falou pela palavra dele. Eu poderia complementar o que o pastor Samuel pregou. Poderia. Porque era o texto também que estava no nosso coração. Ide, pregai o evangelho, e sinais vão seguir aquele que crê. Em meu nome, nós vamos impor as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Aleluia. Aleluia. Conseguiu? Pode colocar. Coloca a partir do segundo, irmão, para ganharmos tempo. É bem rapidinho o vídeo. Essa irmã tinha um problema na perna, no joelho, e o Senhor sobrenaturalmente levantou ali, elevou ali as pernas. Ela não podia fazer esse movimento, entenda isso. Era esse movimento que ela não podia, olha só. É o esposo dela que está falando ali, Ela podia fazer esse movimento? Não, não podia não. Olha só. Eu sonhei com esse momento. Eu sonhei essa noite que o Senhor me chamava e eu não conseguia chegar aqui na frente, de tanto que o joelho doía. Vindo para a fila, isso aconteceu. E a dor? Não tem. Nada, checa. Não tem. Há quanto tempo a irmã tinha isso? Desde ano passado, já faz 2 meses que eu estou à base de medicamentos. Agora eu não estou mais. O que você sentiu ali no chão? Eu senti minha patela voltando para o lugar. Pode colocar o próximo. Pode pular esse para ganharmos tempo. Obrigado. Por favor, irmão. Obrigado. Esse vídeo. Isso. Depois desse vídeo vamos para a palavra. Obrigado. Do joelho. E também fui diagnosticada com uma inflamação na coluna cervical. Espírito Santo, é contigo, Senhor. Vai no joelho agora, Senhor, específico, e toca lá, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, toca na coluna. Quem é o esposo dela? Irmão, por favor, irmão. Você confirma que ela falou era sequelada de um acidente? Sim. Na coluna? Sim. Joelho? Sim. Olha como o Senhor move ela. Cadê a dor? Eu não tenho mais dor. Nada. Eu não tenho mais dor. Eu não fazia isso.
Quem me conhece sabe que eu não conseguia pular. Aleluia! Jesus está fazendo um milagre aqui nesse lugar. Nada de dor, irmã? Nenhuma dor. Quem me conhece sabe que eu não conseguia fazer isso com meu joelho. A tua fé te curou. Vai em paz, querida. Toma posse disso. No nome de Jesus Cristo. Pois ela mandou o vídeo ali fazendo atividade física, correndo, completamente curada. E nós voltamos lá em Redenção, no Pará, meses depois, só até aí, obrigado. E ela gravou o testemunho totalmente curado. O que Deus faz, Ele faz. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Se não fez, Ele não vai fazer. Agora, quando Ele faz, Ele faz. Marcos 6,54, eu vou ser bem breve, irmãos. Previsão aqui de 15 minutos, eu estou cronometrando aqui o tempo. Sei que os irmãos não estão preocupados. Marcos 6, versículos 54 ao 56. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava, e onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Podeis assentar. Queridos irmãos, uma das marcas do ministério de Jesus era a cura divina. Jesus ensinava, pregava e curava. Como nós vamos parar Hamamatsu? Como nós vamos despertar a atenção das pessoas? Como nós vamos ganhar o Japão para Cristo, irmãos? Somente através do poder do Espírito Santo. Como nós vamos fazer missões? Houve um homem chamado T.L. Osborne, e ele ministrou em mais de 80 nações. E desde o tempo do apóstolo Paulo, não se ouviu de cruzadas ao ar livre em ilhas remotas e terras pagãs. Jesus aparecia nos ares para aquelas pessoas de várias religiões pagãs, e pessoas se convertiam, milagres aconteciam, irmãos. Pessoas que tinham borrachas, já viu aquelas pessoas que andam naqueles patinetes com borrachas nos braços? Pessoas entrevadas eram esticadas e eram curadas. Conta-se de órgãos aonde não havia órgãos, olhos apareciam aonde não havia olhos. E T.L. Osborne, ele certa vez esteve na Índia, e ele era jovem, estava começando o ministério, e ele chegou e falou: esta é a palavra de Deus, com a Bíblia, né? E aqueles cidadãos falaram: não, essa não é a palavra de Deus. Foram lá, buscaram um livro, as folhas eram de ouro, e falaram: esta é a palavra de Deus. E ele não tinha os milagres para provar que o cristianismo era uma religião de milagres. Ele voltou frustrado para a América, e depois ele tem uma experiência com Jesus real, e depois ele volta debaixo do poder do Espírito Santo. Jesus foi ungido com poder, e nós temos esse poder, irmãos. Aí é que está. Esse poder, ele já está em nós. A questão é que nós não nos damos conta. É como uma chave que você tem ela pendurada ali. Tem algumas que você não usa, mas quando você precisa usar, opa, eu tenho a chave, você vai lá e pega. Então, quando você precisar manifestar a cura, como o pastor bem leu, no nome de Jesus, impor as mãos, você já recebeu esta unção. E eu vou provar pelas Escrituras, porque Cristo transferiu a vida dele para nós. Começou nele, suplicavam que tocasse na orla do manto, naqueles panos da orla do manto de Jesus, e quando tocavam naquelas bordas, a unção fluía. Hoje de manhã, irmãos, não foi ano passado, não foi há 200 anos atrás. Muitas vezes nós vivemos de testemunhos do século passado, né? 200 anos atrás tinha o fulano de tal. Mas foi hoje de manhã. O irmão Newton, a irmã Sônia estava lá. Vimos prodígios. Vimos a mão do Senhor. Uma irmã que tinha problema nos ossos, a perna ia para um lado e o tronco ia para o outro, e ela parecia uma boneca no chão sendo movida. Pessoas foram curadas de moléstias, pessoas levantavam sem dores, testificando que foram curadas do joelho, pessoas que sentiram uma mão que entrou dentro, e muitos testemunhos. E por que o Senhor fez isso? Foi a minha grande fé? Não. A minha oração não é mais forte,
que é a oração dos irmãos. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus, está em mim e está em você. Então, que você tenha consciência de que há um poder, esse poder emanava. Marcos diz que suplicavam que tocassem na borda do manto. E Jesus foi ungido com poder. Atos 10, 38, se o irmão puder projetar, diz que concernente a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E depois ele transferiu esse poder para os discípulos. Mateus 10 e 1, a versão King James atualizada, se o irmão puder, ou alguma outra versão. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Não diz algumas doenças. A nossa tendência quando nos deparamos, para orar, né, pastor, os irmãos, ora para fulano de tal, ixi, rapaz, é isso aqui, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu já estive em lugares, quando você vai orar, o que você tem? É a síndrome, falo, Deus, tem misericórdia, precisamos do poder do Espírito. Quantas necessidades, irmãos. E nós estávamos lá em Ogaki, e na outra manhã de domingo passado, em Komaki, e havia uma senhora japonesa, e ela tinha problemas no joelho, e nós oramos, e você pode fazer isso no nome de Jesus. Deus não tem filhos prediletos, amém, irmãos? A fé, ela pode ser aumentada, ela pode ser decrescida. Nós estamos exercitando a fé. Eu sentei ela numa cadeira, porque a pessoa às vezes fica preocupada de aconteceu, senta aqui na cadeira. E uma oração simples, e você pode fazer isso. Foi na igreja. Eu perguntei, o que você tem? E a outra traduzindo, dor no joelho. Pai, em o nome de Jesus, toca nesse joelho, Senhor, no nome de Jesus. Joelhos voltem ao normal em o nome de Jesus Cristo. Irmãos, ela arregalou um olhão atônita e começou a dobrar o joelho, dizendo que a dor tinha saído. E saiu abraçando todo mundo, e me abraçou e abraçava todo mundo. E no final da reunião ela entregou a vida a Cristo. Uma cidadã japonesa. E ela era médica, sabe? Não estou valorizando títulos, por favor. Mas os irmãos sabem que muitas pessoas de algumas profissões tendem a ser muitas vezes racionais demais. E eu soube agora, chegou a notícia, eu perguntei, como está a nossa irmã? A senhora, ela está muito feliz com a cura dela. Como nós vamos parar, irmãos, Ramamates, como nós vamos despertar a atenção das pessoas em missões, você e eu, somente pelo poder do Espírito Santo. Filipe parou Samaria. Por que eu digo que ele parou? Porque o texto diz que todos, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, ouviam e viam os sinais que ele fazia. Sabe, irmão, se as pessoas não verem sinais, jamais crerão. Jesus falou, se não virdes sinais e prodígios e maravilhas, se não virdes sinais e maravilhas, numa das versões, jamais crerão. Não diz que as pessoas não vão crer, não, jamais irão crer. Então, como nós vamos, quais as ferramentas que Deus tem dado? O que nós lemos ali, ele transferiu a vida dele para nós, a unção do Espírito, ele nos comissionou, você e eu, como embaixadores do reino de Deus, para manifestarmos o céu, tudo que nós fazemos de bondade. O pastor ministrou lá na fábrica, quando em Atos, diz que Paulo estaria diante de reis, é necessário que compareça diante de reis, sabe, ele não foi glamuroso, com tapetes vermelhos, ele foi algemado, irmãos, e ele contou o testemunho dele. Pronto, já se cumpriu. O irmão contou sobre Jesus para várias pessoas, já cumpriu, já ouviram falar de Jesus. Se eles entregaram a vida a Cristo ou se batizaram, é outra história, né, pastor? Já se cumpriu, porque nós esperamos grandes acontecimentos. Vai aparecer
NHK japonesa, a TV Europa. Irmãos, Deus está trabalhando no silêncio, nas coisas, Ele está trabalhando nos bastidores. Uma alma vale mais do que o mundo todo. E Ele deu essa autoridade para expulsarmos espíritos malignos. Está ali o texto. Quantas pessoas, chamou os discípulos, deu poder para expulsar espíritos imundos. Quantas pessoas, irmãos, que estão aí, Eu contei hoje de manhã um evangelista argentino, eu levei ele por volta aí de 2014, no Brasil, e ele falou que o pastor dele tinha um dom de discernimento de espírito, mas quando o dom era manifesto, era algo muito interessante. Ele no metrô via as pessoas e via os demônios agarrados nas pessoas, irmãos. E uma vez ele até pediu, Senhor, desliga, tira esse dom, desliga esse dom, porque ele via as pessoas e via os demônios. Houve um homem chamado Kenneth Hagin, e ele foi pregar numa igreja e a pregação parecia que batia na parede e voltava. Não, sabe, irmãos, há lugares que há pessoas que você está orando, os irmãos sabem disso, parece que você está cantando Atirei o Pau no Gato, não tem efeito nenhum, parece que está cantando uma cantiga de roda, a pessoa não recebe. E ele falou que a pregação batia na parede e voltava. E ele contou isso para o pastor, e o pastor local começou a jejuar. E parece que no 17º, 18º dia, ele estava em jejum na igreja, o teto da igreja abriu em visão, e ele viu um demônio agarrado na pilastra da igreja. E ele falou, você vai ter que sair em nome de Jesus. E o demônio caiu no chão. Você vai ter que sair. Ele foi lamuriando, rastejando e saiu. E foi para uma boate em frente, a boate pegou fogo dias depois, e a igreja depois floresceu. Quantas pessoas vítimas de espíritos imundos? Eu estava na rua Florida, na Argentina, eu e minha esposa, é uma rua turística, eu estava de roupa normal, irmãos, e está uma pessoa atrás de mim, falando alto, tem que matar esses pastores, olha só, tem que matar esses pastores brasileiros, e vinha andando atrás da gente, mandar eles de volta para o Brasil. Eu lembrei do apóstolo Paulo e Silas, quando ele passava, e aquela jovem com espírito de adivinhação falou, estes são servos do Deus Altíssimo, que anunciam o caminho da salvação. Mas sabe, irmãos, nós não precisamos ter medo do diabo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir, desfazer as obras do diabo. Lucas 10, 19, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu lembro quando uma vez que eu vim para o Japão, um irmão bateu no meu ombro, eu estou preocupado com o irmão. Eu falei, por que, irmão? Você vai para tal país, tal lugar, e lá o céu tem isso, tem aquilo. Irmãos, eu sei de tudo isso. Paulo falou, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e poderes. Mas sabe, irmãos, aquilo que você foca, você amplia. E você e eu, como o pastor leu, nós fomos chamados para pregar o evangelho, sermos testemunhas. Nada vai nos tocar. E pessoas às vezes nos falam, o que você sentiu no céu do Japão? Nada, irmão, foi uma bênção. Todas as reuniões, Jesus tem feito, tem curado, Ele tem salvo pessoas. Amém, irmãos? Não podemos andar com lanternas caçando demônios nos telhados. Sim, a Bíblia fala sobre o diabo, irmãos. Paulo falou que não ignoramos os ardis do inimigo, mas Jesus triunfou sobre ele, e Ele nos deu poder, e está aqui na palavra, para curar todas as doenças, não diz algumas doenças, e males, moléstias. Hoje o Senhor curou várias moléstias, dores, bico de papagaio, dor na nervo ciático, a idade do côndor, né? A idade do condor, né? Vamos afugentar esse côndor, né, irmãos? Mas sabe, Ele transmitiu esse poder para termos as ferramentas, e assim nós vamos, irmãos, ganhar muitas vidas para Cristo. Quando você tocar na pessoa, ou só de você chegar perto, a pessoa vai ser curada. Faz esse teste, começa a perguntar, irmãos. Eu falava assim,
pessoa às vezes até desconhecida. Deixa eu te falar, quem não tem um problema hoje, né? Olha, na nossa igreja a gente tem visto muitas curas. Você tem alguma necessidade, alguma dor? Pelo menos lá no Brasil todo mundo, né, aceita a oração, né? Não, eu tenho. Poxa, vamos orar. Posso? Pai, obrigado por cura. E pá, acontecia. Creia, meu irmão. Tende fé em Deus. Marcos 11, 22. Tende a fé do tipo de Deus, que chama as coisas que não são como se já fosse. Então ele transmitiu esse poder. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E nós estamos nos confins da terra, como referencial quem saiu do Brasil, né? Quem é daqui, o Brasil também é os confins da terra. Então nós estamos nos confins da terra para sermos testemunhas, gerarmos evidências de que Jesus ressuscitou. E o versículo termina aqui, ele transferiu, né, para os 12 discípulos, Mateus 10, 5 e 8. E aí estes 12 enviou Jesus e ordenou-os dizendo: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidades samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. E olha a ordem que o Senhor nos deu, irmão, você e eu: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Será que estamos prontos? Imagina se entra um caixão aqui dentro da igreja com uma viúva aflita, não permitindo de enterrarem o esposo. Isso aconteceu em África, através do ministério do pastor Bonk, Reinhard Bonk, um pastor alemão, ganhou 83 milhões de almas. Ele já está com o Senhor. O pastor teve um acidente no Volvo, o pastor Daniel Ekichuku, em Onitsha, Nigéria. A esposa trouxe ele estava no necrotério já com algodão no nariz para ser enterrado. A esposa trouxe o caixão dentro da igreja, na cruzada, era um ginásio. E os irmãos africanos foram num anexo, começaram a orar em nome de Jesus, ressuscita, em nome de Jesus, e a vida de Deus entrou naquele irmão novamente, o pastor Daniel Ekichuku. Isso está documentado com laudos, irmãos, de maneira que é um testemunho irrefutável de ressurreição na nossa geração. Os mortos são ressuscitados. Então, a conclusão e a aplicação, irmãos, é que ele começou nele, tocavam nele e fluía a unção. Ele foi batizado no Rio Jordão e o Espírito Santo veio sobre ele. Ele depois transfere para os 12, transfere para os 70, transfere para a igreja. Atos 1, a promessa, nós lemos aqui. Atos 2, vem o Pentecostes. E Atos 3 começa. Ali começa a nossa história. Quando Pedro e João ao paralítico: não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Filipe parou Samaria. Atos 19:11, Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Deus pelas minhas mãos fará maravilhas. Olhe para as tuas mãos e diga: Deus pelas minhas mãos fará maravilhas extraordinárias. Deus nos usa. O texto diz, Atos 19:12, que de sorte que até os lenços, e aqui apenas um exemplo aqui, por favor, de sorte que até os lenços e aventais eram levados. Há lenços e aventais tocados por ele. Há uma versão que diz lenços e aventais tocados por ele. Olha só, imagina que fosse aqui. Eram levados aos enfermos e eles eram curados de suas doenças, e espíritos malignos saiu. Da mesma forma como a unção fluía através daquelas vestes de Jesus, através daqueles panos e tecidos, acontecia também com o apóstolo. Aqueles panos eram power banks, né, baterias, e a unção era armazenada e eram levadas. E também, assim como em Jesus levavam leitos e macas, com Pedro também, Atos 5, diz que a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocá-los sobre leitos e macas, Atos 5,14, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Sabe, irmãos, nós temos aprendido que não era a sombra de Pedro necessariamente, nem tampouco Pedro, como diz o hino hispânico, mas era o Espírito Santo que estava em Pedro
e que está em mim e está em você. Não tem irmão gêmeo do Espírito Santo, irmãos. A oração feita aqui é a mesma oração, o mesmo Espírito Santo que estava em Pedro está em nós. Não é mais forte, a oração, não. Jesus falou: chegará a hora que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Então que você possa ter consciência disso. Nós ouvimos muito, né? Toma posse, sim. Mas nessa palavra aqui que você tenha consciência disso. Maior é aquele que está em nós. Eu vou orar pela essa pessoa que está deprimida. E a unção que está em mim tem a capacidade de levantar uma pessoa que jaz numa cama, que jaz numa depressão. Eu lembro de uma irmã lá em Xerém. Pastor é do Rio de Janeiro, pastor? Está com aí mesmo? Nossa, pastor Samuel também? Estou em casa, então. Eu percebo a voz, parece até meus primos, parece da minha família um pouco. Tem alguns primos que parecem. O Adriano também parece com a outra parte da minha família, eu até brinco com ele. Mas sabe, irmãos, lá em Xerém, Duque de Caxias, uma irmã com depressão terrível. E nós falamos sobre o óleo da alegria. E eu já tinha acabado o culto. Quando eu ministrei por ela, não é a minha grande fé não, irmãos. Mas é o nome de Jesus. Eu falei: Senhor, enche ela com óleo da alegria. Veio uma alegria tão grande. Primeiro a esposa do pastor, ela se estribuchava de rir no chão, uma alegria tão grande. E essa irmã com depressão, veio uma alegria tão grande, irmãos. Terça-feira, 22 horas. Ela só foi parar de rir na quarta-feira, às 17 horas. Explodia dentro dela a alegria. E ela ia para o trabalho escondida no banheiro e rindo, não parava mais. E o Senhor curando da depressão, curando do luto. Então, o poder de Deus que está em nós tem essa capacidade. Aonde você chegar, eu encerro com um último testemunho aqui. Eu estava numa rodovia estadual ES, Espírito Santo. Paramos numa pensão de comida, um restaurante de beira de estrada. E o pastor Marcos Klein, lá da igreja metodista wesleyana de Cachoeiro Itapemirim. Eu estava pregando na igreja dele, ele falou: rapaz, hoje à noite era o último dia, ora pelo meu ombro, meu braço. Eu falei: vamos orar agora, sabe, irmãos? Como o pastor leu, sinais seguirão aos que crerem. Aonde você estiver, no restaurante. Por que não? Já tinha almoçado. Eu coloquei a mão nele. Eu oro meio devagar, irmãos. Eu fui criado numa igreja mais tradicional, né? Pai, em nome de Jesus, obrigado por cura. Irmãos, a unção de Deus veio sobre ele no restaurante. Ele caiu debaixo do poder de Deus. Ele foi sendo arrebatado. Ele foi arriando assim, ó. E o Senhor, como que desligou o disjuntor dele, ele, puf, era um banco de madeira, assim, a mesa. Ele caiu debaixo do poder de Deus. E os clientes, né, levantaram tudo. Chama o bombeiro, ele está morrendo. Todo mundo chama. Não, calma. Falei: ele recebeu a oração aqui. Falei: não, ele recebeu a oração. Ele está sendo curado, ele está bem. Irmãos, eu vi com os meus próprios olhos. E eu tenho filmado, não coloco isso em internet. O Senhor movendo os braços dele, rotacionando o ombro, a mão do Senhor, mexendo, colocando o braço, fazia assim. Eu falei: Deus, isso vai abalar o mundo. Estes que alardearam o mundo chegaram até nós, está lá em Atos. É assim que você e eu temos que ser conhecidos. Esses que alvoroçaram o mundo, chegaram a Hamamatsu, chegaram a Nihon, no poder do Espírito Santo. E daqui a pouco a perna dele também direita começou a vibrar. Ele ficou uns 2 minutos, não mais que isso. Ali, foi um diácono também almoçar conosco, e o diácono ficou atrás dele assim, para ele não cair. Ficou uns 2 minutos, a perna dele começou a vibrar assim, ó. Aí ele levantou, ele falou: rapaz, não estou sentindo mais nada. Eu tinha problema na perna, ele falou. O Senhor tocou também na perna dele. E sabe, irmãos, a manifestação do Espírito, ou Espírito Santo, 1 Coríntios 12, 7, é dada a cada um visando um fim proveitoso, como o pastor falou. Há curas que nós não vemos.
Você está dormindo e Deus está te curando. Quando Deus operou Adão, está lá em Gênesis, veio um sono profundo, não é isso? Eu não estou criando doutrinas aqui, por favor, mas eu tenho certeza que nós estamos dormindo e Deus está nos curando, dando livramentos, prolongando nossos dias. Então Deus tem várias formas de curar. Então nós vamos orar aqui, uma oração simples no nome de Jesus, mas não uma simples oração. E creio que só de estarmos aqui, a cura já está manifestando na nossa vida. Eu recebi várias curas de moléstias que Deus me curou, irmãos. Várias moléstias, né? Sempre tem o condor, né? Vamos espantar esse condor no nome de Jesus, esse condor, né? Várias dores, vários tititizinhos, e Deus curou. E eu orando, acabava a reunião, quando estava no anexo, acabava as curas, eu falava: Senhor, toca em mim, obrigado. Ia dormir, Senhor, me cura. Ia no banheiro, Senhor, me cura. Ia almoçar, Pai, obrigado por essa comida, me cura, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, do nada, foi embora. Aleluia. Vou contar um testemunho. Eu estava com a dor na mandíbula, na mastigação, não conseguia comer uma banana, irmãos. Doía. Eu vim aqui no Japão com essa dor, ano passado. Ia comer um onigiri, doía. De janeiro, fui para os Estados Unidos, em Boston, também sentindo. Chegou em agosto. Estava lá no Rio Grande do Sul, eu e Márcia. E eu falei: vou ligar para o cirurgião bucomaxila, um irmão em Cristo, mesmo espírito nosso. Falei: vou ligar para ele, eu vou ter que ir lá. Irmãos, eu liguei para a esposa, achei o telefone, a esposa atendeu, no sábado. Irmão, não passou 24 horas, desapareceu a dor, nunca mais voltou. E churrasco, e castanhas. Você acha que isso é por acaso, irmãos? É como se Deus falasse: opa, agora eu vou intervir. Não é verdade? Um outro tititizinho também estava num culto, e um irmão do nada apareceu. Esse é profeta mesmo, irmão. Que ele entregou a palavra do Senhor e sumiu. Ele falou: pastor, Deus está te curando disso. Ninguém sabia. Ele falou: é verdade, isso faz sentido? Eu ainda fiquei com vergonha, né? Eu falei: não, irmão, faz sentido. Pá, nunca mais. Deus está nos curando. Deus está nos curando todos os dias, irmãos. Então busque a Deus em oração. Você pode ser curado hoje, mas Deus quer também, irmãos, que você exerça. Houve um homem chamado George Miller. Quando já ouviram falar de George Miller? Ele teve 50 mil orações respondidas, mais de 50 mil. Ele catalogou durante 60 anos, mais de 50 mil orações. Ele escrevia na página da frente o pedido e atrás a data da resposta. Eu não vou contar o testemunho todo, procura depois. 50 mil orações respondidas. Ele tinha um orfanato em Bristol, Inglaterra, e coisas sobrenaturais. E ele com 70 anos, às vezes nós paramos, pensamos que já estamos, né, estacionando, né, desligando os motores. Ele com 70 anos de idade, ainda viajou 17 anos, fazendo centenas de conferências, pregando no mundo todo. Já pensou? Aleluia, há esperança para o nosso caso, hein? Aleluia. Então começou em Jesus, ele transferiu para nós, e hoje opera através de nós essas ferramentas. Ele concedeu dons à igreja. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Se puder colocar o fundo musical que eu trouxe. Se você precisa ser curado por Jesus, coloque-se de pé. E nós vamos orar. Não vamos forçar nada aqui, irmãos. Quem cura é Jesus, e ponto final. Mas eu quero liberar aquilo que Deus tem nos dado. E nós estamos sendo curados pela palavra, amém? Já pensou que nível de fé, pastor? Nós chegarmos, que tipo assim, já está. Vai, lava-te no tanque de Siloé aí. Aleluia. Creio nesse nível. Já estamos. Vamos descansar. Eu ouvi uma história dos Quakers, aquela veia Quaker, né? Quaker. Eu não sei, eu tenho que pesquisar. Mas que eles oravam
E depois iam literalmente descansar, dormir, descansar, já sabendo da resposta. Então nós vamos só agradecer a Deus. Coloque a mão no coração ou no local da enfermidade. Oremos. Eu creio que as tuas mãos não são mais agora as tuas mãos, mas como Paulo, que Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres. Eu creio que as tuas mãos serão as mãos de Jesus que está aí tocando. E eu creio que o pastor Ricardo vai me mandar muitos testemunhos, fruto desta palavra que está sendo liberada aqui. Aleluia. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, que não seja as mãos, as nossas mãos, mas que seja as tuas mãos. Agora, Espírito Santo, toca nos nossos corpos físicos, Senhor. Contempla, meu Deus, cada pedido aqui nesse lugar, Senhor. Se forem diagnósticos, se forem, ó Deus, coisas impossíveis aos homens, são possíveis a Ti. Que essas enfermidades sequem pela raiz, que desde as suas raízes não deem fruto, no nome precioso de Jesus. Se forem caroços, que dissolvam no nome de Jesus Cristo e que regridam no nome de Jesus Cristo. Se forem órgãos disfuncionais, vai tocando o Espírito Santo, que a Tua unção flua nesse lugar, Senhor. Toca nos órgãos, toca nos ossos, se forem problemas na coluna, problemas articulatórios, em o nome de Jesus, dores, lesões, infecções venham para fora no nome de Jesus Cristo. Vivifica, Senhor, o nosso corpo. Pai, nos leva a um nível maior, Senhor, que não vamos precisar ficar pedindo, Senhor, mendigando, Senhor, mas que nós tenhamos a consciência de que já está tudo pronto, já está tudo feito, e nós só rendemos ações de graça e dizemos obrigado, Senhor. Obrigado por noites abençoadas, noites sem dores. Obrigado, Senhor, por práticas laborais normais, Senhor, movimentos restaurados no nome de Jesus Cristo. Nos leva, Senhor, a um nível maior. Cada um de nós que veio aqui, Senhor. Meus irmãos vieram aqui por Jesus. Não vieram aqui por causa do homem, mas vieram por causa de Ti. Espírito Santo, libera nesse lugar, Senhor. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Pai. Não por força, nem por violência, nem por poder, mas pelo Teu Espírito. Em o nome de Jesus. Eu só vou tocar, irmãos. Eu poderia encerrar, mas eu só vou tocar. Pai, seja curado no nome de Jesus Cristo. Debaixo desta palavra, que haja cura sobre o meu irmão, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo. Seja curada, Pai. Toca na tua filha. Toca na tua serva aqui, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo. Que haja cura no nome de Jesus Cristo. Toca no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, eu quero obedecer ao Espírito Santo, Senhor, sobre o teu filho aqui, Senhor. Aquilo que ele veio buscar, eu não posso dar, Senhor, mas tu podes, nos enche do teu amor, Senhor. Em o nome de Jesus, vá de encontro aqui a necessidade dele. Ele é o teu filho, ele é o teu servo, nosso irmão, Senhor. Que haja boas notícias dele aqui, Senhor. Que haja boas novas. Em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. Nós vamos obedecer ao Espírito Santo. Toca na tua filha aqui, Senhor. Que haja cura. Toca no teu servo, Pai. Em o nome de Jesus Cristo. O Senhor marcou essa reunião sobre a tua filha. Obrigado, Espírito Santo. Toca nela, Pai. Toca, Espírito Santo. Toca na tua serva aqui também, Senhor. Tu sabes, ó Deus, o problema. Tu sabes a necessidade. Vá de encontro aqui também. As minhas irmãs, Senhor, sempre têm cooperado, ido nas reuniões sobre a tua serva aqui, em nome de Jesus Cristo. Visita a tua filha aqui, Senhor. Em o nome de Jesus. Há mais alguém aqui atrás?
Meus irmãos, Espírito Santo, sobre a tua serva aqui, irmã Márcia. Aleluia. Seja curada no nome de Jesus. Seja curado, filho, em nome de Jesus. Manifesta, ó Deus, o teu amor. Seja curado, filho, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Espírito Santo. Não somos mais as mesmas pessoas. Obrigado, Senhor. Suplicavam que tocassem na orla do manto de Jesus. Senhor, apenas um toque. Que flua o teu poder sobre a tua filha, Pai. Em nome precioso de Jesus. Sobre a tua serva, Pai. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Cuidado. Aleluia. Fica uma irmã ao redor dela aqui. A irmã é sensível, né, ao poder de Deus. Põe a mão nela aqui. A tua mão é usada também, irmã. Mesmo Espírito que está em mim está na irmã. Fica com ela, cuidado com ela. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, sobre a tua filha, sobre meus irmãos. Haja cura sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Sobre o teu servo aqui, Pai, em nome de Jesus. Que haja cura sobre a minha vida, em nome de Jesus. Do alto da cabeça, a planta dos nossos pés. Em o nome de Jesus. Está feito no nome de Jesus Cristo. Quantos sentem um nível de fé aumentado nessa noite? Que já está feito. Você sente isso? Você está entendendo isso? Nós vamos chegar nessa fase, irmãos. Já está pronto, olha só. Obrigado, Pai. Já está. Obrigado, Senhor. Quero passar para o pastor, até aqui o Senhor me deu. Amém, pastor?